E recentemente, galera, que o Felipe Luiz simplesmente jantou o craque Neto. O craque Neto deu uma opinião a respeito do Hugo Souza e sua relação com o Flamengo, mas essa opinião não pegou muito bem e deixou alguns flamenguistas irados. E em uma coletiva, o Felipe Luiz falou a respeito do assunto e simplesmente disse isso aí a respeito do craque Neto. Antes de vermos o que foi que o Felipe Luiz falou, não esquece de deixar o gostei aqui nesse vídeo, de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum vídeo a respeito do nosso Flamengo e, claro, de compartilhar esse vídeo com um amigo seu ou em suas redes sociais. Vamos ver o que foi que o Felipe Luiz falou a respeito do Neto e logo em seguida o que foi que o Neto disse que deixou ele tão revoltado. Se liga. Eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante e perder a vaga no time. E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time, eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima e que conseguiu, quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar para o futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente o Neto fala tantas horas normal que ele erre alguma vez e cometa erros, mas tenho certeza que ele deve estar arrependido. Ninguém falou nada. Sabe o que as pessoas, principalmente dessa imprensa aqui, e a do Rio, que são bairristas pra caramba, sabe o que eles falam? Olha, mas ele dava trabalho, ele não sei o quê. Tá no Flamengo, já tá na seleção. Então, meu irmão, o que vocês fizeram? Vocês tiveram a oportunidade de ter um grande goleiro. Vocês têm um goleiro mais ou menos que é o Rossi. O goleiro bom que vocês tiveram aí é o menino Diego Alves, do Botafogo. Baita goleiro. Mas vocês deixaram de ter um goleiro de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. Esse cara, daqui a pouco, ele tá na Premier League. Daqui a pouco o Real Madrid contrata ele. Daqui a pouco o Barcelona contrata ele. Quem fala desse absurdo que o Flamengo fez com ele? Ninguém fala. Ninguém fala da imprensa que demorou quantos anos dos 10 anjos que morreram. Não foram 10 jogadores, não. Foram 10 anjos, 10 crianças que morreram num forno micro-ondas. Ninguém fala. Ninguém fala. O último fez acordo agora, um menino que era goleiro e que estava sendo pretendido por um monte de clubes. E aí fizeram num acordo sigilo. Sigilo. É sempre sigilo para rico. Rico sempre gosta de sigilo. Não é verdade? Isso é uma coisa que é natural. Né? E aí, ninguém fala nada. Quando os cariocas vão falar do Hugo... Houve também as declarações do ex-jogador Neto, do seu programa na TV Bandeirantes, sobre o goleiro Hugo, o Flamengo. Ele criticou o Flamengo, acha que o Flamengo não foi justo com o Hugo, e etc e tal. Falou uma série de coisas, né? E aí foi perguntado, até pelo Gabriel Reis, que é o paparazzo rubro-negro, a respeito disso. Né? Também teria falado sobre o jogador do Juninho. Aliás, o Flamengo nunca deveria jogar no dia 8 de fevereiro, mas jogou de novo nesse sábado, não deveria nunca, porque é o dia do aniversário da morte dos garotos, né? Um absurdo, né? E ninguém até hoje foi responsabilizado, né? Diga-se de passagem. 6 anos depois, 6 anos, gente, 6 anos. 6 anos. 6 anos. É difícil, né? É difícil, né? São 72 meses. Mas, enfim, e perguntado, né? O Felipe Luiz também falou a respeito das palavras do ex-jogador Neto. Eu acho que o Felipe foi muito feliz, muito elegante, não atacou o Neto, usou inclusive de um argumento bem interessante. O Neto fala por tanto tempo, né, que acaba de repente errando aqui ou ali. Eu pessoalmente gosto do Neto, me dou muito bem com ele. Todas as vezes que eu tive com o Neto, já tive no programa dele há alguns anos, ele sempre me tratou muito bem, é um cara muito divertido, um cara legal, é uma boa pessoa. Mas ele é polêmico, e às vezes eu acho que ele se excede um pouco também, tá? Se o Neto me perguntasse, ligasse para mim e falasse, mano, vou falar isso aqui no programa de Neto, não fale isso. Não fale isso. Por exemplo, ele perguntou se o Flamengo já teve goleiros negros e o Hugo é um goleiro preto e tudo mais, o Flamengo não teria sido legal com ele. Enfim, falando sobre o Hugo, tá? Eu até falei sobre isso na sexta-feira na S1 Live. A S1 Live é um canal no YouTube onde eu participo às segundas e sextas na área
que é o programa às 11 da manhã, com a Lambimad e o meu amigo André Rocha também. E na sexta-feira falamos sobre esse assunto. E eu até falei, gente, vamos recapitular. O Hugo era o quarto goleiro do Flamengo. Houve aquele jogo da pandemia com o Palmeiras e ele foi escalado porque não tinha outro goleiro. Foi muito bem, fechou o gol. Continuou, jogou contra o Atlético no Paraná, pegou pênalti, ele é ótimo pegador de pênalti, e virou o goleiro do Flamengo. Teve um contrato refeito, com um salário melhor e tal. Aí ele, na estreia do Rogério Ceni, o Flamengo jogando melhor que o São Paulo, Copa do Brasil, empata no Maracanã, ele está vencendo até, mas está empatando. Último lance do jogo, ele tenta driblar o atacante Brenner do São Paulo, na pequena área. Perde a bola, o São Paulo faz o gol e vence. Ali, praticamente encomendou a eliminação do Flamengo. Porque perdeu em casa, quando veio até o Morumbi, já veio os pneus arriados e foi eliminado. Aquilo já pegou mal. Passa um tempo, muda de técnico, chegou o Renato Portaluppi, foi até o final do ano de 2021, e aí em 22 chega o Paulo Souza. E o Paulo Souza dá nova chance ao Hugo. Tá? Diego Alves estava contundido e tal, ele começa a temporada. E o Hugo tem várias oportunidades e joga muitas vezes mal. Eu não sei se o Neto acompanhou, mas o Hugo fez partidas terríveis na meta do Flamengo. Muito ruins. Claramente estava mal treinado, pouco concentrado. Não era a sombra do goleiro que ele tem sido hoje. Então as chances foram dadas e ele fracassou. Falhou várias vezes. A Corinthians pegará no pé se ele começar a falhar de novo, daquela maneira. Ou de qualquer goleiro. Então, o Hugo, ele desperdiçou a sua oportunidade porque ele não se preparou adequadamente. Ele não estava bem. E o Paulo Souza meio que se queimou a insistir e também o prejudicou. O tanto tem insistido que ele não tinha mais a menor condição. Teve um jogo, naquela fase, que ele fechou o gol. Um Fla-Flu. O Fluminense dominou o Flamengo no segundo tempo, amassou o Flamengo, ficou 2-1, o Flamengo saiu vitorioso, que ele fechou o gol. Mas depois voltou a jogar mal de novo e tudo mais, e, bem, acabou perdendo espaço. Foi emprestado para Portugal. Não chamou a atenção de nenhum clube. Ninguém quis ficar com ele, então ele não brilhou em Portugal. Chegou no Flamengo, ele ia ser o último goleiro, não ia jogar. E aí o Corinthians perde o Carlos Miguel por um erro, porque a multa foi reduzida. E aí o Nottingham Forest viu no Carlos Miguel uma oportunidade barata para os padrões dos times ingleses e comprou o jogador. E aí tinha que arrumar um goleiro. O Cássio já tinha sido... Estava saindo, indo para o Cruzeiro. Tinha que arrumar um goleiro. E o Hugo. Teve outros nomes pautados, mas o Hugo acabou sendo o goleiro escolhido pelo Corinthians. O Flamengo emprestou. Muita gente questiona o valor. Gente, o valor de mercado dele não era muito diferente daquilo que o Flamengo colocou, não. Ele não tinha valor de mercado. Eu acho até que o Flamengo poderia colocar um pouco mais, tá? Mas, enfim, não ia ser muito mais do que aquilo. E ele se dedicou, aproveitou a oportunidade, deu a volta por cima, como falou o Felipe Luiz. E, sabe, eu não vejo motivo para esse tipo de discussão. É lamentável que isso seja debatido. E aí, meus queridos, o que vocês acharam a respeito dessa história toda? Deixe aí nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.